Hoje eu vou te contar a história de uma pessoa que ensinou que a santidade nasce no silêncio. Ela não foi mártir, não fundou ordens, não realizou milagres públicos. Ela fez algo ainda mais difícil. Amou até o fim e rezou sem desistir, e confiou quando tudo parecia perdido. Hoje eu vou te contar a história de Santa Mônica e, antes de tudo, a história de uma mãe que chorou de joelhos enquanto o mundo dizia: não há mais o que fazer. E Deus respondeu no tempo dele. Mas antes disso, eu quero te contar toda a história desta mulher. Santa Mônica nasceu por volta do ano 331 no norte da África, região que hoje corresponde à Argélia. Era cristã desde jovem, formada numa fé simples, profunda e prática, daquelas que não fazem discurso, mas que sustentam uma vida inteira. Ela se casou com Patrício, um homem pagão, violento no temperamento, infiel e distante da fé cristã. Mas Mônica não entrou nesse casamento com ilusão. Ela entrou com fé. Sofreu humilhações, grosserias e traições, mas não revidou com ódio. Ela revidou com oração, paciência e firmeza interior. E aqui já começa a primeira grande lição catequética. Santa Mônica não santificou o marido, tentando mudá-lo à força, mas mudando a si mesma todos os dias. Depois de anos de convivência, oração e testemunho silencioso, o Patrício se converteu um pouco antes de morrer e foi batizado. Mas o maior sofrimento de Mônica ainda estava por vir. Não era Patrício o homem quem partiria o coração de Mônica. Ela teve 3 filhos, e o mais conhecido deles foi Agostinho, aquele que o mundo conheceria mais tarde como santo e doutor da igreja. Mas vamos descobrir quem foi Agostinho antes de ser santo, né? Já começo dizendo que era um homem orgulhoso, intelectualmente soberbo, moralmente desregrado, distante da fé e preso ao pecado e às filosofias que negavam o cristianismo, a fé que sua mãe acreditava. Agostinho viveu anos em pecado sexual, teve um filho fora do casamento, abandonou a fé da mãe e aderiu ao maquineísmo, uma heresia da época. E Mônica, esta chorava. Ela não fingia que estava tudo bem, ela não dizia, é só uma fase. Ela sabia que seu filho estava se perdendo. Vale lembrar que, anos depois, Agostinho ainda escreveu sobre isso. E a frase dizia que as lágrimas da mãe dele subiam ao céu como incenso. E aqui entra uma das frases mais famosas da tradição cristã. É impossível que um filho de tantas lágrimas se perca. E desesperada, Santa Mônica procurou um bispo e pediu que ele falasse com Agostinho, tentasse convencê-lo a voltar para a fé. O bispo de imediato recusou, disse que Agostinho estava orgulhoso demais para escutar. Mônica então insistiu, chorou, suplicou, e o bispo disse a frase que atravessou os séculos: vai em paz, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Essa frase não foi uma promessa vazia, foi uma profecia espiritual, porque Deus nunca desperdiça lágrimas derramadas em oração. Mônica segue sendo uma mãe que reza e espera, mas Agostinho foge para Roma, tentando escapar da vigilância da mãe, e Mônica foi atrás. Depois ele foi para Milão, ela foi atrás de novo, mas o que parece ser um controle, na verdade, ela o acompanhava por amor, um amor redentor. Em Milão, Agostinho conheceu Ambrósio, cuja inteligência, caridade e sabedoria começaram a quebrar pouco a pouco o orgulho daquele coração endurecido. Enquanto isso, Mônica jejuava, rezava, chorava, oferecia sacrifícios. Ela entendeu algo essencial da fé cristã. Há batalhas que não se vencem com palavras, mas com joelhos dobrados. A conversão de Agostinho, a oração que gerou este santo, foi depois de anos de luta interior. Então Agostinho se converte e foi batizado por Santo Ambrósio no ano de 387. Aquele filho rebelde tornou-se então padre. Logo depois, bispos.
e hoje é conhecido como um dos maiores teólogos da história da igreja. E lembra de Mônica? Ela estava lá. Ela viu com os próprios olhos aquilo que rezou a vida inteira para acontecer. Pouco depois, durante uma viagem de retorno à África, Santa Mônica adoeceu. E então ela disse algo que revela a profundidade de sua alma. Nada mais me atrai neste mundo, eu já recebi tudo que eu pedi a Deus. Ela morreu em Ostia aos 56 anos. Santa Mônica hoje é padroeira das mães, das esposas, dos filhos afastados da fé, dos casos considerados perdidos. Com sua história, com seu testemunho de vida, ela nos ensina que o amor verdadeiro ele persevera, que a oração insistente ela muda histórias. E Deus trabalha mesmo quando não vemos. O tempo de Deus não é atraso, é misericórdia. Santa Mônica prova que ninguém está fora do alcance da graça, por mais longe que pareça estar. E agora é aquela nossa hora. A história de Santa Mônica nos ensina que quando tudo parece perdido, se você reza por alguém, por um dia, por meses, por anos, se você chora por um filho, um marido, uma esposa, um parente e acha que Deus não está ouvindo, lembre-se de Santa Mônica, porque o céu não ignora oração alguma quando feita com amor. A própria história de Santa Mônica hoje também nos ensina: Deus transforma lágrimas em santos. Então, quando parecer que está demorando, quando aquela graça que você tanto pede parece que está demorando, e você acha que Deus esqueceu de você, ou que Ele está ocupado com outras coisas, enfim, lembre-se, o tempo de Deus é misericórdia. Misericórdia é esta que nos ensina, que nos prepara. Porque se Deus desse pra gente tudo que a gente pede pra Ele, naquele exato momento em que a gente pede, a gente não entenderia o valor daquilo que a gente está pedindo. E é isso que Deus vem nos ensinar. Que o tempo de espera é precioso, que as lágrimas não são em vão, assim como as alegrias não são. Santa Mônica morre extremamente jovem, mas com o coração repleto, com o coração preenchido, porque ela orou 30 anos pela conversão de seu filho. Não foram 30 horas, não foram 30 dias, não foram 30 meses, foram 30 anos, 3 décadas. Isso é a vida de Jesus, a vida oculta de Jesus, né? Todo aquele período que Jesus viveu ali sem se mostrar tanto. Olha o tempo em que Santa Mônica orou, 30 anos, pela conversão do seu filho. Porque ela creu na misericórdia do Senhor. Ela creu que o Senhor faria aquilo que achasse necessário no momento certo. Ela creu que aquelas orações não estavam sendo em vão e que elas alcançariam o céu. E Agostinho reconhece isso. As lágrimas de minha mãe eram como incenso que chegavam ao céu. A beleza da espera. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e temos pressa. É como se Deus tivesse que corresponder ao nosso relógio, é como se Deus tivesse que corresponder às nossas expectativas, porque nós queremos agora. Eu quero aquela casa agora, eu quero aquele carro agora. Eu quero aquele casamento agora, eu quero aqueles filhos agora. E quando não é no nosso tempo, que é bem comum de acontecer, inclusive, nós nos frustramos com Deus. Nós viramos as costas para Deus. Nós o acusamos de não nos amar. Mas é justamente esse tempo de espera que mostra o grande amor que Deus tem por nós. Um exemplo mais atual disso é quando você compara uma criança que tem tudo que quer a hora que quer. Torna-se uma criança mimada, cheia de gosto, cheia de vontades, que não sabe escutar um não. Que acha que tudo é sobre si, que se sente o próprio centro do universo. Assim seríamos nós. Se Deus não tivesse e não nos ensinasse esse tempo de espera. Às vezes nós buscamos por uma melhora de vida, às vezes nós pedimos por uma cura. Só que ao invés de rezar sem cessar, ao invés de rezar sem pausa,
a gente acha que Deus não nos ouve e esquece. Na hora que tá mais doendo, reza, 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 reza. E quando passa um pouquinho, esquece. Onde colocamos Deus? Santa Mônica nos ensina a colocar o Senhor em primeiro lugar. Então faça esse questionamento agora. Onde é que eu estou colocando Deus? Meu Senhor, meu Pai, o Rei do Universo. Em que posição eu tenho o colocado quando eu não consigo as coisas que eu quero no momento que eu quero e do jeito que eu quero? Às vezes eu peço para Deus um carro e Ele me dá uma carroça, uma galinhota. Ele deu o que você precisava, não deu o que você pediu. E é assim que Deus trabalha. Ele não nos dá aquilo que a gente quer, Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Porque Ele vê o que a gente não vê, Ele sente o que a gente não sente, Ele está presente onde a gente não está. Porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. E nós somos meros mortais, vivendo com uma esperança de encontrar a face do Senhor no céu, de encontrarmos com os santos nos céus. Mas para isso é necessário converter. Esta conversão que nos move no dia a dia, esta conversão que não é um passe de mágica, que não é um estralar de dedos, que não é um dormir e acordar, mas essa conversão que é diária. Todos os dias eu preciso me converter um pouco mais, eu preciso me aproximar mais de Cristo, eu preciso criar mais comunhão com Cristo e mais intimidade com Ele. E a única forma de alcançar esta graça, alcançar essa intimidade, alcançar esta comunhão é rezando. Então, se eu quero muito uma graça, eu devo rezar por ela. Santa Mônica tanto rezou, tornou-se santa. Seu filho, por quem ela tanto rezou, tornou-se santo. Olha só como as graças de Deus são lindas. Foi necessário todo aquele sofrimento para que tivéssemos mais 2 intercessores no céu. Então, quando pensar em achar que Deus está demorando, Deus não se atrasa. Nós que somos apressados demais. E com isso encerramos mais um episódio de um santo de cada dia. E que a graça de Deus possa nos alcançar, que o manto da Virgem Maria possa estar sempre nos protegendo.